Inovação, qualidade, tecnologia, produtividade, desafios e oportunidades. Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural. Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Antônio Petrin e estou aqui para mais um podcast do Pode Plantar, que é um projeto da J. Basso em parceria com o Canal Rural. A J. Basso montou um stand especial, um estúdio especial em seu stand aqui na Parecis Super Agro, que fica em Campo Novo do Parecis, a 380 quilômetros de Cuiabá, no interior de Mato Grosso. Já é uma das principais feiras do agro aqui do país e representa muito aqui para essa região que vem se desenvolvendo muito no agro. Para vocês terem uma ideia, esse município tem pouco mais de 40 anos de existência, né? Uma população que ainda não chegou a 50 mil habitantes, mas já é o quarto maior PIB do agro do Brasil, em termos de rentabilidade, tudo em função do agro que se desenvolveu aqui nessa região. Então, essa feira é muito importante, são 4 dias, né, termina nesta sexta-feira, e nesse estúdio montado aqui pela J. Basso, a gente está organizando uma série de podcasts para conversar sobre assuntos relevantes para você, produtor. Se você estiver aqui na região, venha nos visitar, venha conhecer esse estúdio bem bacana que foi montado pela J. Basso. E a nossa conversa de hoje é muito especial, porque eu estou aqui ao lado do Jorge Lemansky, que é chefe geral da Embrapa Trigo. Eu já tive o privilégio, né, e a honra de ter conversado com ele em outras oportunidades e posso dizer com toda certeza, é a maior autoridade hoje em termos de conhecimento de trigo no país. O cara sabe, perdão da palavra, de falar de cara, né, pela intimidade que a gente tem, né, professor? O cara sabe tudo sobre esse assunto. Tudo bem, professor? É um prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, Petri, uma satisfação muito grande, né, em dialogar com todo esse público da J. Basso, que faz esse trabalho fantástico aí, de oferecer genética de qualidade, para que isso repercuta no campo, numa planta saudável, que gere dividendos econômicos e entregue o melhor produto, seja para o agricultor, e que ele colhe o melhor produto para entregar para a sociedade. E se você é produtor de trigo, esse tipo de conversa é imperdível, né? É conhecimento que você certamente vai usar na sua propriedade. Se você pensa também em cultivar trigo, também é uma conversa imperdível. Você precisa ouvir o que vai ser dito pelo professor para você poder se planejar. Conhecimento certamente é muito importante. Primeiro vamos falar um pouco sobre o cenário do trigo no Brasil. O Brasil ainda é um grande importador, parece que é o 7º maior importador de trigo do mundo, né? Ainda não é autossuficiente. Como é que está hoje o cenário? Como é que se distribui a produção de trigo no Brasil? Vamos lá. Em 2019, o Brasil produziu 5,2 milhões de toneladas de trigo. Em 2,2 milhões de hectares, isso quer dizer 2,2 milhões de campos de futebol de lavoura de trigo. Em 2020, nós, em 2,3 milhões de hectares, produzimos 6,2 milhões de toneladas. Em 2021, em 2,7 milhões de hectares, nós produzimos 7,7 milhões de toneladas. E em 2022, celebramos a conquista coletiva da maior safra de trigo da história do Brasil. 10,6 milhões de toneladas em 3,1 milhões de hectares. Quer dizer, em 3 anos dobrou. Em 4 anos, nós dobramos a produção e temos um consumo de 12,4 milhões de toneladas. Para nós, da Embrapa, é uma celebração gigantesca que o país está tendo. Nós que importávamos e a balança comercial nos remetia a um déficit de mais de 12 bilhões de reais por ano para comprar trigo de fora. Agora, esse déficit fica na ordem de 7 bilhões e esperamos que em menos de 5 anos o Brasil esteja a produzir todo o trigo de que necessite e ainda possa começar a contribuir para a segurança alimentar dos povos em outros países. Por quê? Porque o trigo no mundo é consumido pelos humanos desde que os humanos se conhecem como humanos.
E ele é o produto que fornece 18% da proteína que os humanos consomem em todos os continentes, 20% das calorias que os humanos consomem vem do trigo, está na mesa de todos os povos diariamente, de um total de 780, 790 milhões de toneladas que são consumidos. 160 milhões vai para a ração, 205 milhões são comercializados entre países e no restante é consumido no próprio país de origem. É o alimento mais importante, eu diria, da humanidade, né? Perfeitamente. Só depois dos derivados dos laticínios vem o trigo como quantidade. É o básico. Agora, voltando um pouco nesses números, só para deixar claro, se você não conseguiu pegar, então, em 2019, 5 milhões, 2022, 10 milhões aproximadamente, 10. Dobramos, a gente importava, o nosso consumo é de 12 milhões, importávamos 7 milhões e agora precisamos importar só 2 milhões. Veja, mais ou menos isso. Veja, nós vamos botar em número, que o Brasil também é exportador de trigo. Nós exportamos 3 milhões de toneladas ano passado para 14 países. Tá, mas o que ele produz hoje e o que ele consome, o déficit é de 2 milhões de toneladas. Hoje está sendo isto. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E como é que se distribui isso no Brasil? Vamos lá. Safra 2022, então, eu acho que didaticamente fica interessante. De cada 100 quilos de trigo produzido em 2022 no Brasil, 54 saíram do Rio Grande do Sul, 5 de Santa Catarina, 33 do Paraná, isto é, 92%. O restante saiu dos 7 estados do Brasil Central: São Paulo, Minas, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Disso saiu de cada 100 quilos, 8 quilos. Em números de área, né, nós poderíamos dizer que o sul do Brasil cultivou 2,8 milhões de hectares e o Brasil Central 300 mil hectares. Quer dizer, é uma cultura muito ligada a países mais adeptos ao inverno, a temperaturas mais baixas. Tradicionalmente, né? Sim, porém, é no Brasil Central que nós temos o recorde brasileiro de produção de trigo, BRS 264, desenvolvido para o Cerrado, em área irrigada, ali em Cristalina, Goiás, em 119 dias, de 14 de maio a 14 de setembro, 5 dias para germinar. Então, em 119 dias foram produzidos 9.630 quilos de trigo por hectare. Se eu dividir por 119 dias isso, dá 80,9 quilos de trigo por hectare por dia. E daí isto é um recorde mundial disparado de produção de trigo por hectare por dia. A Nova Zelândia tem o recorde de produção por hectare. Em 317 dias de cultivo, foram tirados 289,9 sacas por hectare. Nós aqui no Brasil, em 119 dias, tiramos 160,5 sacas por hectare. Então, o Cerrado brasileiro é o detentor do primeiro, do segundo e do terceiro recorde de trigo no Brasil. Isso é fantástico, porque a agricultura brasileira é movida à ciência. Exatamente. E a importância que a Embrapa tem nesse desenvolvimento é fundamental, né? Aliás, a importância da Embrapa na agricultura brasileira, desde que foi fundada em 75, né, no meio da década de 70, foi a Embrapa o principal instrumento de desenvolvimento através da ciência. E lá no Cerrado, né, o desenvolvimento de cultivares tem muita participação da Embrapa para tentar conseguir cultivares mais resistentes, mais adaptadas ao clima do Cerrado, é isso? Perfeito, perfeito. Foi desenvolvido hoje, nós temos o BRS 264, 254, o 394, que são materiais destinados aos sistemas irrigados, e temos o material BRS 404, que é específico para o sequeiro, tolerante ao calor e é um dos mais tolerantes ao estresse hídrico. E essa é uma área promissora para o Brasil avançar, né? Estão vindo novos materiais, né? O trabalho de melhoramento genético avança. Na data de ontem e antes de ontem,
16 unidades da Embrapa, que trabalham no programa de melhoramento genético, fizeram um workshop avaliando todos os trabalhos de pesquisa, né? Então, nós continuamos a dedicar todo o esforço para que o Brasil produza o trigo de que necessite. Nós também temos outros obtentores, a exemplo da Biotrigo, a exemplo da UR Sementes, da Semevia e outros que começam a emergir no Brasil, né? Mas ainda, eu diria que a triticultura, que os cereais de inverno estão dando os primeiros passos no Brasil, embora que o primeiro cruzamento artificial de trigo no Brasil tenha sido feito em 1924 por Ivan Beckman. Estamos aí há 2 anos do centenário disto, e isso então começou a revolucionar a triticultura brasileira. Veja, nós da Embrapa Trigo estamos fechando 49 anos agora em outubro, a Embrapa agora em abril fecha 50 anos, né? E na década de 70 nós produzíamos 655 quilos de trigo por hectare. Este ano nós passamos de 3.400 quilos de trigo por hectare média brasileira. O que significa isso? Em menos de 5 décadas foi quintuplicada a produtividade de trigo no Brasil. Se não houvesse esse ganho de produtividade para colher o mesmo trigo que colhemos neste ano que passou, teríamos que ter mais 3,5 milhões de hectares cultivados. Então, a ciência brasileira é movida, a agricultura brasileira é movida à ciência. E esse desenvolvimento, né, do trigo no Cerrado tem muito a ver com o desenvolvimento de sementes, né? Inclusive a própria J. Basso tem uma cultivar que é a BRS Atobá, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa cultivar, né? Como é que ela se desenvolve no Cerrado. A Embrapa tem essa característica, né, de ter... no melhoramento genético você leva na ordem de 6 anos para ter a distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade de um produto. E a Embrapa zela muito por esse aspecto de sanidade, né? Ter plantas mais resistentes a doenças de solo e a doenças fúngicas, né? Então, todo esse trabalho, essa genética é incorporada na semente e, evidentemente, é desenvolvida no local onde é indicada para a comercialização. Então, todo este zelo existe e a cultivar a Tobá, efetivamente, ela é portadora dessas características porque isso vai por princípio. Sanidade, produtividade e possibilidade de renda líquida do agricultor, isto é, sente-se seguro aquele que pega o cultivar, aplica as boas práticas agronômicas, porque o nosso papel da Embrapa, além de todo o expertise, de termos a genética do produto, nós fazemos todo o trabalho do que é o manejo, do que é o processo da agricultura. Que não adianta só a semente, né? Você precisa ter o processo completo. O processo completo. Então, juntando genética adequada com manejo eficiente, eu tenho a possibilidade da produtividade rentável. E é esse o esforço que a Embrapa faz, gera essas referências para lançar os materiais que têm este princípio: sanidade, produtividade e qualidade tecnológica, né, para que a indústria da panificação, a indústria do macarrão, a indústria do biscoito ou os outros derivados que o trigo agora pode compor, seja para a fábrica de ração, seja até está sendo desenvolvido trigos para etanol, estão sendo desenvolvidos trigo para pastejo animal, estão sendo desenvolvidos trigos para silagem, para pré-secada. Mas especificamente este material é dedicado à panificação, que é onde o trigo, mais de 90% é consumido no Brasil. E no caso da semente, o produtor tem que entender que não é custo, né? É investimento, porque se ele abrir mão de uma semente de qualidade, certamente isso vai impactar na sua rentabilidade também. Efetivamente, eu acho que nós temos que ter bem claro, né, que há que se distribuir a proporção dos esforços em cima da remuneração. Sim. Né? Então, vamos ao caso, para nós gerarmos um cultivar, são 9 anos de trabalho, que você sai de 200 gramas do material genético
para chegar a 300 toneladas de oferta pública. A Embrapa trabalha com oferta pública, né? Então, todo esse esforço é em favor da sociedade brasileira. A Embrapa é de todos, a Embrapa é minha tanto quanto sua. Ela é uma empresa pública para resolver problemas de Estado e nada mais estratégico num país do que a segurança alimentar. Né? Então, este é um ponto. Então, nós dedicamos o esforço para o produto da genética, que é cultivar, que é a semente, mas também dedicamos todo o esforço para o manejo do solo, das épocas de semeadura, das densidades de semeadura, do momento de semear, do momento de cuidar, do momento de colher e do momento de celebrar a colheita num produto, num pão, num macarrão, num biscoito, onde a gente, com um cafezinho, com uma água, com um suco, celebramos o chamado prazer oral que a alimentação nos dá. A gente falou já um pouco sobre a questão do desenvolvimento do trigo no Cerrado. Quais são os estados que mais estão avançando na produção de trigo? O senhor disse que é importante a questão da rentabilidade, né? Estamos falando de um bioma aqui em que basicamente é caracterizado por soja, que é muito rentável, milho também, que está muito rentável agora, e o próprio algodão, que tem a sua oscilação, mas também em determinados momentos é importante. Onde é que o trigo está se encaixando melhor nesse cenário aqui do Centro-Oeste? E podemos até abranger para o Mato Piba, se tiver alguma situação. Efetivamente, o que ocorre? Nós esperamos, nossa expectativa, em menos de 5 anos o Brasil será autossuficiente em trigo. Ponto número 1. Ponto número 2. Até 2030 estaremos superando mais de 20 milhões de toneladas de trigo. E estaremos fazendo parte do comércio internacional. Até 2030, sendo parte de exportação para a segurança alimentar dos povos. 20 milhões até 2030, é isso? Isso, perfeito. Esse é o nosso cenário. Vamos dobrar. E nós temos 4 desafios da pesquisa agropecuária. Esperamos avançar significativamente em 5 anos para o controle da brusone e da tolerância ao estresse hídrico para o ambiente tropical, trigo tropical. A doença da brusone, ela é limitante à expansão do trigo tropical. Segundo, o desafio da giberela e da germinação na espiga no sul do Brasil. Esse é um cenário talvez para 10 anos. Vencidos esses desafios, asseguro, Petri, o trigo fará o mesmo caminho que a soja e o milho fizeram no país. E nós mudaremos a geopolítica de trigo no mundo. Esse é o ponto. Hoje o Brasil cultiva 49,2 milhões de hectares de área física de lavoura temporária. E está plantando 74 milhões de hectares. Apenas 3,6 milhões de hectares são com cereais de inverno. Vencidos esses desafios da pesquisa, e nós temos projetos estratégicos postos no Ministério da Ciência e Tecnologia para financiar especificamente esta agenda de pesquisa, e quem da iniciativa privada compreender que isso é estratégico do país, venha conversar conosco para nós avançarmos, porque isto muda a geopolítica. E daí, todo esse espaço territorial do Brasil Central, do Mato Grosso do Sul, poderá ser composto também não apenas pelo milho, pela soja e pelo algodão, mas o trigo entra no sistema de produção porque ele é uma planta descarbonizante. Sustentável. Veja um ensaio no Rio Grande do Sul medido por torre de vórtices de carbono. O trigo plantado em 9 de junho e colhido em 29 de outubro. Ele fixou 1.274 gramas por metro quadrado de equivalente de CO2. E o grão levou 520 gramas. Portanto, um saldo positivo de 7.540 quilos de equivalente de CO2 por hectare fixado no solo. 17 dias em que demorou para plantar a soja, que foi 16 de novembro, a soja fixou 887 gramas, mas o grão levou 884. Portanto, a soja foi equivalente. Sim. E o pousio, que ocorreu de 25 de março a 8 de junho, emitiu 400 gramas. Portanto, a sucessão trigo-soja no Rio Grande do Sul, medida em Carazinho,
deu um saldo positivo de 1.850 quilos de equivalente CO2 fixados no solo. Então, tende a sustentabilidade. Agora, de onde surgiu a sustentabilidade? Efetivamente do trigo. Então, o trigo, com este cenário, vencidos esses desafios da pesquisa, poderá fazê-lo aqui no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul como componente do sistema de produção, dinamizando a economia local, dinamizando os municípios, porque cada real que cresce a renda agropecuária no campo, cresce em 67 centavos a receita no caixa das prefeituras, que pode gerar bem-estar na cidade. É o que está acontecendo aqui na cidade. Perfeitamente. E cada real que cresce a renda agropecuária no campo, cresce em 1,07 a renda não agropecuária na cidade. Então, o trigo deverá compor os sistemas de produção. E vejam, nós já, hemisfério norte, em Roraima, nós fizemos um ensaio em 2021. Este trigo, que foi o recordista brasileiro em 2021, plantado em dezembro em Roraima. O ensaio que ali levou 119 dias, lá em 66 dias nós tínhamos 3.000 quilos de trigo por hectare. Olha que coisa. Então, em todo o espaço territorial brasileiro, a gente terá condições de fazê-lo, vencidos esses desafios da pesquisa. Para adaptação do trigo a um clima que normalmente não é adaptado a ele. Perfeito. Então, o que é que nós temos? Nós temos indicações de mais de 4 milhões de hectares aptos acima de 800 metros de altitude, hoje, para os cultivares existentes. Mas temos que baixar um pouco mais para os sistemas de sequeiro e irrigado aqui no Brasil Central. Por exemplo, Campo Novo do Parecis tem 572 metros de altitude. Primavera do Leste, que é a região mais trigueira aqui do Mato Grosso, né, tem 636 metros. Então lá sobe um pouco mais. O risco é menor nessas maiores altitudes. Agora, a gente falou bastante de cerrado e 2 vezes o senhor tocou na questão das culturas de inverno. Ou seja, tudo bem, é importante a gente avançar em áreas subtropicais, mais quentes e tal, mas o Brasil ainda tem um potencial na sua região principal, que é a região sul, né, que é a região mais apropriada, né, para a cultura do milho, sempre foi historicamente, que não é desenvolvida e que precisa ser mais utilizada pelo produtor. E aí eu te pergunto, por que isso não está acontecendo? É uma questão de rentabilidade? É uma questão de custo? Né? Que trabalhos estão sendo feitos para estimular o produtor do sul a aumentar a sua área de cultura de inverno com o trigo? Veja, nós saímos de 2019 com 2,2 milhões de hectares cultivados e chegamos agora a 3,1 milhões de hectares. O que é que foi a alavancagem disso? Ora, em 2019, o preço da saca de trigo era R$ 35, R$ 40, R$ 32. Já em 2020, passou a 55, em 2021, a 80, 90, 100, em 2022, entre 90 e até 120. Então, a liquidez do mercado fez com que o agricultor sentiu-se atraído. Então, por isso que a gente coloca o grande desafio, né? Com genética adequada, mais manejo eficiente, eu tenho produtividade rentável. E se o produtor não tiver lucro por hectare, esta área não avança. Então, encontrar esse mecanismo de liquidez, porque o trigo passou a ser precificado pelo mercado internacional. Isso é bom ou ruim? É bom. No meu entender, é saudável, porque, veja, de 1971 a 2021, o preço da cesta básica do Brasil caiu mais de 43%. Por quê? Por causa da oferta de alimento. Ora, se o mercado internacional me remunera e eu tenho todo o custo de frete, portanto, essa é a possibilidade de oferecer um alimento mais qualificado e competitivo em termos de preço para a produção brasileira.
Nós saímos de grandes importadores de alimento. Veja, em 1960 o Brasil cultivava 21,5 milhões de hectares de grãos e produzia 17,5 milhões de toneladas de comida. Mas professor, para você conseguir garantir essa rentabilidade, a gente vai ter que transformar o trigo numa commodity de exportação, como é a soja e o trigo e o milho também, ou não? Tem sido. Por exemplo, no ano passado, em 25 de abril, estava fechando o último carregamento de trigo de 2.920.000 toneladas pelo Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para 14 países. Esta é a qualidade do trigo brasileiro. Hoje, nós, pelos avanços dos obtentores da pesquisa agropecuária, nós temos trigo tipo premium, como os melhores trigos do Canadá e do mundo, em especial o trigo produzido no Cerrado brasileiro. Então aquela história de que o Brasil precisava importar trigo da Argentina, que era um trigo de mais qualidade, isso já não se sustenta. Não se sustenta mais hoje. Não se sustenta. Podem haver alguns vieses de ordem comercial, mas com o trigo brasileiro, nós produzimos todas as farinhas que nós precisamos. Temos qualidade industrial para isso, ou tecnológica, como também temos qualidade para abastecer todos os mercados mundiais. O fato de fornecermos para 14 países é um indicativo desse aspecto, é um recibo da qualidade do trigo brasileiro. E, inclusive, você, quando fala em qualidade, você pode abrir o leque para o tipo de utilização do trigo. Você pode ter uma qualidade específica para ração animal, você pode ter uma qualidade específica para a fabricação de pães, uma qualidade específica para exportação. Tem tudo isso, né, professor? Isso está acontecendo. Vamos dizer o seguinte, Petri. Nós avançamos e atendemos o desafio da qualidade industrial do trigo para pão, biscoito e macarrão. A gosto do freguês. A gosto do freguês. Então, esta etapa, evidentemente, dá para melhorar? Sim, mas temos em suficiência o caminho feito. Agora, onde é que nós estamos avançando? Vamos a um exemplo. A primeira indústria do Rio Grande do Sul chama-se abate de animais. A segunda indústria do Rio Grande do Sul chama-se fábrica de ração. Depois, vêm as outras indústrias. Rio Grande do Sul e Santa Catarina demandam 14 milhões de toneladas de milho, que são os grandes produtores de suínos e aves. E nós estamos com um déficit de mais de 50% desse milho, que está tendo que ir do Mato Grosso, pagando R$ 33, R$ 35 só o transporte por saca, trazer milho da Argentina, trazer milho do Paraguai, trazer milho de outros países. Para suprir lá, porque todo o milho do Centro-Oeste tem uma logística específica de suprimento, mas também o mercado externo. São 120 milhões de toneladas de milho que o Brasil está produzindo, deve exportar mais de 42 milhões de toneladas. A China comprando cada vez mais. Perfeitamente. Então, este é o ponto. Esse milho não tem logística funcional para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, o que é que está sendo feita agora? Nós já temos trigo específico que podem substituir até 100% o milho na ração para suínos e para aves, com vantagem econômica comparativa. Não temos escala para rodar essas fábricas. Estamos trabalhando para isso. Há outra vertente, o trigo que tem me permitido, trigo específico para pastejo, que posto em Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, plantado em 8 de março, no dia 6 de abril, posta as vacas a pastejar, foi até outubro, 16 ciclos de pastejo. Este é o leite mais competitivo que eu posso produzir e de qualidade, a pasto. Terceiro, trigo para duplo propósito. Cachoeira do Sul, fazenda do Paulo Ebsen, 126 hectares com 186 cabeças de gado. Trigo BRS pastoreio. Plantado em maio. Em 16 de junho, o gado começou a pastejar. Em 9 de julho, era o ganho de 1,570 kg de ganho de peso diário. Em 17 de agosto, eu tinha 1,530 kg de ganho de peso. Em 9 de setembro, parou o pastejo. Em 27 de outubro, tinha 48,7 sacas de trigo para fazer biscoito, para fazer ração.
num período em que não se fazia dinheiro no outono e no inverno, nós estamos fazendo. Então nós temos uma solução para uma pecuária de corte mais competitiva, mas agora existe um outro derivado, o trigo para produzir etanol, através do amido. Então nós temos trigo com essa característica, o triticale também atende esta característica. É um trigo multifuncional, Perfeito. tendo muitas funções, sendo eclético, como aliás o mundo está sendo assim, né? Perfeito. Em qualquer profissão você tem que saber cruzar e cabecear para poder ser mais eficiente, e o trigo está com essa abrangência de funções ganhando mais importância na produção, no dia a dia do produtor, né? Perfeito, porque nós temos que compreender, talvez isso ajude a compreender. Hoje, fazer agricultura, neste país que é a grande vantagem comparativa, é converter luz solar, brilho solar, em alimento, fibra e energia. Esta é a vantagem comparativa do Brasil, de 10 a 14 horas de luz solar por dia. Ora, se a luz solar, o brilho solar batendo numa chapa preta hoje é a segunda fonte de energia do país, a luz solar batendo na folha verde da planta sequestra o CO2 da atmosfera, fixa esse carbono no chão, na terra, e larga o oxigênio para nós respirarmos e ainda nos dá o alimento, a fibra e a energia. Isto é a equação da fotossíntese, a equação mais relevante da humanidade, que permite a continuidade dos humanos na Terra. E nós geramos as tecnologias das proporções para, neste país, sairmos de 86 para 100 milhões de toneladas em 14 anos. Mas para em 7 anos sairmos de 100 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas. E agora, em menos de 5 anos, vamos sair de 200 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas, dando comida em abundância para os brasileiros, mas também sendo parte da segurança alimentar dos povos, graças aos investimentos na ciência. A agricultura brasileira é movida à ciência e nós da Embrapa somos parte dessa agenda, junto com as universidades, junto com os institutos de pesquisa, junto com as organizações de pesquisas estaduais. É com a inteligência que os problemas complexos são resolvidos. E esse é o nosso desafio. Professor, voltando um pouco a falar aqui da própria atividade da J. Basso, né, que é a questão da semente, o senhor falou que o trigo tem várias linhas de atuação, né, de ração, uma qualidade melhor, tal. Isso se reflete também na semente. Na hora que o produtor for plantar um trigo, ele tem que saber exatamente que tipo de semente vai ser escolhida para aquele objetivo. Isso é muito importante, não? Isso é essencial. É essencial. Eu diria que, veja, o trigo é um projeto de natureza. E semente vem do sêmen, que precisa encontrar um ambiente com umidade, com calor e com nutrientes. Emerge, desenvolve, frutifica e fenece, e ao fenecer nos dá o alimento da colheita. Então, sendo um projeto de natureza bem cuidado no campo, é na hora do colher que eu tenho a máxima qualidade da semente. E daí a estrutura das sementeiras, que é fantástica em nosso país, e a J. Basso é um dos exemplos disto, né? Mantém esta qualidade para que ela chegue preservada com o melhor que pode ter para expressar essa qualidade através do bom manejo e das boas práticas agronômicas que os agricultores sabem fazer. Quais são as principais tecnologias embarcadas hoje numa semente de trigo para combater ou para prevenir que tipos de pragas e doenças desse tipo? Nós temos os fatores promotores e os fatores protetores das plantas, né? Então nós temos mecanismos em que são resistência à ferrugem, resistência ao uísdio, resistência a manchas foliares, ou tolerâncias, ou suscetibilidades. Nós não temos um produto de excelência para todo, né? Mas, normalmente, este é o olhar que a Embrapa dá de colocar o máximo dessas resistências, porque isso significa menos custos em fungicidas, em inseticidas e assim por diante, né? E isso é fundamental quando a gente está falando dessa agenda ambiental, social e de governança, ESG.
Tá? Então, esse aspecto, a semente é a portadora destas qualidades para que você, tendo semente de qualidade, com essas características de resistência e tolerância a esses fatores, basicamente, de doença e de pragas. Nematóide entra nisso também? Entra porque a gente tem plantas que são supressoras de nematóide. Normalmente a gente tem trigo, aveias, triticárias e até trigo que se comportam como biorremediadores de solo, né? Então, são todos esses aspectos. Efetivamente, há necessidade de avançarmos os estudos nestas agendas, né, para saber quais efetivamente os cultivares que o fazem isto. Porque tem alguns que o fazem, tem outros que não carregam essa característica. Por isso, nenhuma folha de uma árvore é igual à outra. E nós somos indivíduos humanos, nenhum é igual ao outro, como também nenhum cultivar é igual ao outro. Cada qual tem as suas fortalezas e cada qual também tem as suas fragilidades. Saber o material genético que você está colocando é uma necessidade que o produtor tem no momento da tomada de decisão da escolha de cultivar vai plantar. O senhor falou sobre as pesquisas e os estudos que estão sendo feitos no Cerrado para combater, ou pelo menos para adaptar o trigo a duas doenças, ou dois... No Cerrado a doença é a brusone, né? Brusone. Pericular oryzae. Que no sul não tem, ou tem também? Depende, se eu plantar o trigo no verão, daí eu também... O que é a brusone? Conta pra gente. Brusone é um fungo que, em condições de determinadas horas de umidade e de temperatura, ele começa a agredir, seja em 2019, isso ocorreu de forma significativa no estado de Goiás, né? Foi antecipado o plantio da área de sequeiro, e as condições de umidade e temperatura favoreceram, e foi perdido bastante trigo. E além do brusone? Daí eu tenho que trabalhar o estresse hídrico, porque no Cerrado nós temos trigo para produzir 9 toneladas por hectare. Aí já pensando numa produção... Daí irrigado. É irrigado. Agora, irrigado compete com a batata, compete com o tomate, compete com a ervilha, compete com o alho, compete com a cenoura, compete com a cebola. E daí eu tenho que ter produtividades que remuneram acima de 8 toneladas por hectare. Isso é irrigado. Tá. Agora, de sequeiro, onde tiver lavoura de trigo, de soja ou de milho, eu, vencendo esse desafio da brusone, da tolerância ao estresse hídrico, eu poderei aproveitar o resto da água desse regime hídrico que nós temos, e o Mato Grosso é privilegiado nesse sentido, para fazer uma segunda cultura, uma safrinha. Eu poderei tirar a soja, colocar o trigo, poderei tirar o milho como cultura principal, colocar o trigo, né, em parte dessas lavouras que hoje a segunda safra tem sido o algodão. E no caso da brusone e do estresse hídrico, essa tecnologia pode ser um dia embarcado na semente também? Sim, isso está se buscando. Nós já temos o mecanismo do 2NS, que oferece grande tolerância à brusone, isso está avançando, e nós agora estamos trabalhando com a edição gênica, que é um avanço que está havendo, não é transgenia, é da própria planta que a gente busca o elemento, a substância que facilita o avanço deste fungo. Então a gente busca silenciar, neutralizar ou oferecer um antídoto dentro da planta, cortando a fita de DNA, né? Então são avanços que estão havendo e o país investindo nisso. A nossa expectativa é que a gente tenha muito melhores resultados. Já avançamos bastante. Em até 5 anos isso a gente avance significativamente. Professor, uma curiosidade que eu tenho, é verdade que a China estaria interessada em aplicar os conhecimentos da Embrapa na África para poder, lá no continente africano, que tem características parecidas em termos de clima, poder utilizar o território lá para sua própria expansão e cultivo? Bom, notícias existem, né? A Embrapa mesmo já esteve na África trabalhando com seus pesquisadores também, contribuindo, né? É um território que
que tem as mesmas latitudes nossas, né? Então, permite as tecnologias nossas daqui do Brasil serem aplicadas lá, não necessariamente pelos chineses, pode ser pelos próprios brasileiros que também estão lá, pelos próprios africanos, né? Afinal, a agricultura é negócio. Certo. Para a gente encerrar, professor, como é que o senhor vê a importância, então, do Brasil nessa não geopolítica, mas o posicionamento do Brasil na importância de produção de alimentos? Vamos lá. 1960, nós produzimos 17,5 milhões de toneladas de grãos. Este ano nós deveremos passar de 310 milhões de toneladas. Hoje, no fornecimento líquido de alimento no mundo, o Brasil é o primeiro. Isto é, o mundo, os 8 bilhões de humanos, quase 1 bilhão de humanos são servidos pelo Brasil. Né? Então, este é o papel que o Brasil joga. E aonde existe possibilidade de expansão da agricultura? Está acontecendo uma revolução gigantesca aqui no Mato Grosso do Sul, em Minas, em Goiás. Nós temos 180 milhões de hectares de pastagens. Ora, qual é o movimento estratégico que está havendo? Renovação das pastagens. Então, o cenário que se apresenta dos 180 milhões de hectares, que tem 225 milhões de cabeças de gado hoje, corrigindo este solo através das tecnologias que nós temos, nós poderemos retirar para 150 milhões de hectares de pastagens recuperadas e nestas mesmas 150 milhões de hectares termos mais de 350 milhões de cabeças de gado, e os 30 milhões de pastagem convertidas em lavouras, nós temos mais 100 milhões de toneladas de grãos para alimentar o Brasil e alimentar o mundo. Isto está acontecendo, isto tende a acontecer, isto é muito pouco provável que não haja força que consiga deter. Por quê? Porque hoje fazer agricultura é converter luz solar em alimento, fibra e energia. E o Brasil tem 365 dias por ano essa possibilidade. E cultivando plantas, colocando raízes no solo, nós melhoramos a estrutura do solo, aproveitamos melhor a água e somos parte da produção sustentável como caminho único para a segurança alimentar dos povos. Perfeito. E o Brasil faz isso com sustentabilidade, não há necessidade de derrubar uma árvore sequer, só aproveitando essas áreas degradadas, né, que existem disponíveis aí, e o Brasil certamente fará isso. Professor, esquecemos de falar alguma coisa, eu queria que o senhor pudesse nos dar suas considerações finais, e se eu esqueci de algum tema relevante, fique à disposição aí, fique à vontade. A intensificação sustentável tem esses parâmetros. Se nós cultivarmos plantas, e isto foi escrito há 42 depois de Cristo, o homem precisa cultivar a terra com plantas para melhorá-la, né? Exercitar isso, nós estamos daí nos fundamentos da agricultura conservacionista, que é, temos o domínio do fator clima, temos informação em suficiência, temos o domínio da genética das plantas e temos o domínio das proporções da biologia, da física e da química do solo. Há conhecimento e ainda um espaço amplo para quem tem, como a gente coloca, livros, mentes e guarda-chuvas só servem que os abrirmos. Quem tem a visão de querer dar significado à existência e o seu trabalho ser transformador no fora, isto é, existência, existir, ser fora dentro, o que sou dentro de mim, ser transformado fora com o apoio dos outros.
Talvez essa seja a grande mensagem. Nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo e podemos ainda fazer melhor. E a agricultura sustentável é o caminho para essa segurança alimentar dos povos e a cultura da paz. Com certeza, e o trigo com certeza está inserido nesse contexto, afinal de contas é um dos alimentos mais importantes da humanidade, se não o mais importante. E eu conversei com o Jorge Lemansky, que é chefe geral da Embrapa Trigo e, como eu disse no início desse podcast, para mim a maior autoridade hoje em relação a esse assunto. Foi muito importante, foi um privilégio poder participar contigo, professor, desse podcast. Quero agradecer mais uma vez a J. Basso pela oportunidade de estar conduzindo conversas como essa, que é muito esclarecedora, muita informação para você, produtor, que é produtor de trigo, que quer plantar trigo, ou se você é produtor de uma outra cultura, para conhecer um pouco mais sobre a cultura do trigo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você pegou no meio, você pode, de repente, consultar outros podcasts desse projeto Pode Plantar, que a J. Basso está fazendo em parcerias com o Canal Rural. Você vá no YouTube do Canal Rural, coloca lá playlist, procura Pode Plantar, você vai ter todos os podcasts que foram feitos até agora, e a J. Basso vai continuar organizando podcasts desse jeito, né, desse formato, em outras feiras, nas mais importantes feiras espalhadas pelo país. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui conduzindo isso aqui. Você pode, inclusive, participar, mandando perguntas, né, e a gente vai passar para os nossos convidados. Não se esqueça, para enfrentar os desafios do campo, Pode Plantar. É J. Basso. Até uma próxima. Tchau. Obrigado, professor. Obrigado. Foi um prazer. Gostou desse episódio? Então compartilhe com quem você gosta. Deixe seu like e continue acompanhando a J. Basso pelas feiras do Brasil. Esse foi mais um episódio de Pode Plantar, um podcast feito por quem trabalha e vive pelo agro. Uma produção Sementes J. Basso em parceria com o Canal Rural.